Dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos dar continuidade nos nossos estudos. Hoje, este que é o nosso estudo de número 11. Como falamos 11 em inglês? Eu vou escrever numa cor diferente. Eleven, 11, 11. Você também vai ouvir por aí o som eleven. Tem pessoas que soam mais e eleven. Tem pessoas que soam mais eleven. Você vai perceber com o tempo no seu aprendizado, principalmente aqui no Brasil. Muitas pessoas falam eleven. O mês que nós estamos, que é o mês de February, hoje é o 15º dia do ano de 2024. Hoje, quinta-feira, Thursday. A gente já estudou, né, os números, os dias da semana e como escrevê-los, né? Lembre-se, o começo da quinta-feira é Thurs, Thursday. Se você, é claro, está observando a parte escrita da língua inglesa. Nós temos o número 15 e temos o número 15º. Vamos observar os dois. O número 15 é a palavra 15. 15 é a primeira parte, é o fifth, e a segunda parte é o teen. 15. E se esse número está de forma ordinal, você vai escrever ele igualzinho, mas no final você vai colocar a letra TH. Então a gente transformou. Aí eu coloquei dois T's aqui. É um F. O som da diferença entre os dois é que esse daqui vai ter um sonzinho no final, tipo 15, 15th, 15, 15th, 15, 15th, e tem esse no final. Além disso, vamos colocar aqui como está o clima no dia de hoje, nessa quinta-feira. The weather is... Hoje, onde eu estou, está cloudy e também está rainy. Ou posso simplesmente colocar and. Cloudy and rainy. The weather is cloudy and rainy. Repete comigo. The weather is cloudy and rainy. The weather is cloudy and rainy. The season is... Nós já estamos escrevendo essa frase desde o nosso estudo número 1, né? Desde lá, a estação já é o verão, então é a mesma frase e ela vai continuar até terminar o período do verão, né? The season is summer. A estação, a temporada é o verão. Muito bem, lindos e lindos, vamos continuar os nossos estudos de ontem. Nós aprendemos já alguns verbos da língua inglesa. Ontem a gente listou eles aqui e as modificações que poderiam acontecer quando você está fazendo uma frase no presente simples. E essa frase está sendo construída com os pronomes she, he ou it. Essa forma do verbo, ela altera em inglês. Se você está acompanhando desde o estudo número 1, você já tem uma noção sobre isso que a gente está falando aqui agora, né? Frases que a gente faz elas no presente simples, ou seja, não estamos fazendo frase no passado, nem no futuro, é frase no presente. Para você falar assim, eu trabalho, eu amo, eu cozinho, eu bebo, eu falo, eu corro. Se você vai fazer a combinação usando os pronomes I, you, he, she, it,
we, you ou they são os pronomes que a gente usa para conjugar verbos. Nós teremos os verbos que a gente já aprendeu: trabalhar, work, cozinhar, cook, amar, love, beber, drink, falar, speak, correr, run. Depois a gente adicionou o verbo ir, go, verbo consertar, fix, verbo ensinar, teach, verbo lavar, wash e o verbo passar, que é o pass. E aí, fechamos com os verbos play e o verbo study. Essa sequência de verbos mostrou para nós que quando a gente está fazendo uma frase e essa frase ela acontece nos pronomes ele, ela ou ele, ela, quando não é um ser humano, que vai sofrer uma pequena alteração aqui no final, certo? Ah, quais são as alterações possíveis? Ou vai ganhar mais S, os verbos, ou os verbos vão ganhar mais IES e vão perder a Y, ou os verbos vão ganhar mais ES. Se você acompanhou as explicações anteriores, você já meio que entendeu. Quando que isso acontece? O que não aconteceu ainda, talvez? Você realmente ter memorizado exatamente as informações. Ah, quando que é ES? Que eu vou adicionar no final do verbo e não vai ser S. Quando? E aí a gente observou o quê? Através dos finais. Se termina com O, com X, com CH, com SH ou com SS, é essa regra que vai acontecer. E se terminar com consoante mais Y, é essa regra que vai acontecer. Então você memoriza as exceções para ficar de uma forma mais fácil. Quando tiver consoante Y, a Y vai embora. E quando terminar com uma dessas letrinhas aqui, vai adicionar ES. Qualquer outro caso, qualquer outro final é letra S no final. E é assim que você vai desenvolver as suas frases nos próximos exemplos. Vamos colocar aqui mais alguns verbos. Vamos colocar aqui o verbo agora, o verbo planejar, o verbo parar. O planejar, o parar, o verbo abrir, verbo abrir, o verbo comprar, o verbo voar, o verbo pagar, o verbo fritar. Vou separar eles aqui, gente. O verbo assistir, o verbo terminar, o verbo pressionar, o verbo fazer, o verbo misturar, e vou organizar eles aqui na tela. Você já vai repetir cada um deles comigo. Está faltando um verbo nessa sequência aqui do open. É o verbo viajar. É o verbo viajar. Verbo viajar. Verbo travel. Muito bem, então repete comigo agora cada um dos verbos que está aqui. Plan, plan,
plan, stop, 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 open, 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 travel, 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 do, 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 mix, 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 watch, 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 finish, 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 press, 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 buy, 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 fly, 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 pay, 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 fry, fry, fry. Muito bem. Cada um desses verbos, nós iremos aplicar neles uma dessas regras que a gente observou nos verbos anteriores. Lembrando, lindo e lindo, você que está conectado ao vivo agora, desenvolvendo a sua capacidade de se comunicar em inglês através dessas aulas explicativas, você também pode realizar aulas de conversação particulares, focadas no desenvolvimento desta habilidade. Habilidade de você estar sentado conversando com alguém e você conseguir receber informação, entender e o seu cérebro processar uma resposta correta, automática, de uma forma que torne você fluente na habilidade de falar inglês. Então, se você deseja desenvolver essa habilidade na sua vida, uma habilidade que muitos poucos chegam a este nível nesse momento aqui no Brasil, entre em contato através do número de telefone que está aqui na descrição desse vídeo e conquiste os objetivos necessários que você deseja através dessa habilidade. Muito bem, vamos agora observar aqui também que cada um desses verbos que eu escrevi aqui, para que ele esteja no infinitivo, eu não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei que a gente tem que colocar o to antes de cada um deles. Antes de cada um dos verbos, a gente tem que colocar o to. Por que a gente tem que colocar o to? Para que esse verbo ele esteja no infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é quando o verbo é comprar. O verbo não é comprei, comprou, compramos. Para ele ser comprar em inglês, ele tem que estar com o to aqui na frente. Não tem nenhum pronome antes aqui. A gente não tem aqui o I, o you, o she, o he, o it. Não tem nenhum pronome trabalhando esse verbo. Então você coloca o to. E assim você transforma ele no infinitivo. Igual aqui embaixo, o fly. O fly, essa forma de escrever o F, o L e o Y, ela tem várias traduções na língua portuguesa. Se eu coloco aqui na frente aqui o I, o fly é voo. Eu voo. Você voa. Se eu coloco you, agora o fly significa voa. Se eu coloco we, o fly significa voamos. Ou seja, para a gente saber exatamente qual é a tradução desse fly, qual é a intenção que está sendo passada, depende da palavra que está vindo junto com ele. É diferente do português, que no português a gente tem o amos no final da palavra. No inglês, o verbo não vai ser alterado tantas vezes assim, quando você está se comunicando e variando o pronome. Por isso que, se eu tiro os pronomes daqui e eu coloco o to antes do verbo,
Isso vai transformar ele em voar, voar. Assim como aqui é pagar, aqui é fritar. Vamos colocar o to aqui também na frente desses outros verbos. E vamos colocar a tradução desses novos verbos aqui no nosso quadro. A gente vai usar essa sequência para treinar as regras que a gente observou no exemplo anterior. Vamos ver se dá para levar mais para cá. Então vamos lá, vamos testar, ver se você lembra da tradução de cada um aqui. O plan, se o to está na frente dele, é planejar. O stop é o parar. O open é o abrir. O travel é o viajar. O do é o fazer. O mix é o misturar. Watch é o assistir. O finish é o terminar, o finalizar. E o press é o pressionar. Vamos dar mais uma remanejada aqui. O verbo to buy é o verbo comprar. O fly é o voar. O pay é o pagar. E o fry é o fritar. Essa tradução que a gente está colocando aqui hoje, pode ser que, dependendo do contexto, não vai ser exatamente essa tradução. As palavras em inglês, assim como a gente viu, a mesma palavra, ela pode ter várias formas, dependendo daquilo que ela está associada. Igual ontem, a gente viu o verbo play. Para nós, o verbo play, se eu falo eu jogo futebol, é I play. Então, play é o jogar. E se a pessoa fala eu toco piano, em inglês é I play piano, eu toco piano. Então, dependendo do contexto, play é jogar. Dependendo do contexto, o play é tocar, de tocar um instrumento. Essa mesma coisa, essa mesma ação, pode acontecer com todas as outras palavras em inglês. Dependendo do contexto, ela vai ter um significado específico. Como que você vai memorizar isso? Com o tempo. Você hoje vai aprender uma palavra, vai aprender um significado dela. E aí o tempo vai passar e você vai perceber que ela também é utilizada de outra forma e que expressa tal coisa na sua língua. E assim vai acontecer sucessivamente. Você vai desdobrando o seu conhecimento. E conforme aconteça a repetibilidade, a informação vai ficando armazenada. E aí você vai desenvolvendo sua habilidade. É por isso que se você não treina uma das habilidades da língua inglesa, essa habilidade não vai se desenvolver. Vai se desenvolver pouco. Se você só escreve em inglês e não pronuncia nunca, sua pronúncia nunca vai ficar muito boa. Se você só lê em inglês, mas nunca escreve, o seu reflexo de escrita não vai estar desenvolvido. Se você só estuda, mas você não fala, não conversa com ninguém, a sua habilidade de conversação fluente também não vai acontecer. Para que desenvolva uma habilidade que você deseja, você tem que praticar ela e tem que ter repetibilidade. Por hoje, você vai observar todos esses quadros que estão aqui e copia cada um desses novos verbos que a gente aprendeu hoje. Se você já memorizou os anteriores, ótimo. Se você não memorizou os anteriores, copia os anteriores e copia esses verbos novos. Pega seu caderno,
ou seu bloco de notas do computador, do celular, digita um por um e depois escreve um por um de novo, mais umas 10 vezes. Você vai lá e escreve verbo fazer, é o verbo to do, e você copia depois mais 10 vezes a palavra do, 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 do. Repetibilidade, para que você memorize esse conteúdo que a gente está estudando já hoje e assim você prossiga aprendendo em alto nível e realmente desenvolvendo essa habilidade. Lindos e lindos, vou salvar todo esse material desenvolvido e vou compartilhar essa aula para que você possa assisti-lo novamente quantas vezes você quiser. Como sempre, um prazer estar aqui conectado com vocês, estudando a língua inglesa. I wish you all a beautiful day and see you all here tomorrow again. Bye bye, have you all a good time.